Então, pessoal, boa noite a todos, né? Estamos juntos hoje, né, para esse estudo, esse encontro de almas, né? Encontro de irmãos. Então, vamos para a prece inicial. Vamos aquietar os nossos corações nesse momento e nos envolver nessa centelha de amor que os amigos espirituais nos envolvem. Que essa egrégora de amigos espirituais e de mentores espirituais que é formada, Senhor, possa descer à terra e nos envolver com essa energia de amor, nos envolver, Senhor Jesus, com aquilo que nós necessitamos. Que neste momento todos recebam essa luz, essa energia que cada mentor quer passar para um de nós. Que o Marcelo possa ser iluminado hoje pelo seu mentor, que os seus pensamentos e suas palavras sejam, Senhor Jesus, fontes de luz para cada um de nós. Que a energia e o bálsamo que seja derramado, que é derramado sobre nós hoje, Senhor, sejam bênção em nossas vidas. Agradecendo a cada mentor, a cada espírito amigo que está conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, hoje o palestrante é o Marcelo Medeiros, né? Marcelo, ele é de Fortaleza, ele é formado em administração. Marcelo atualmente é estudante de psicologia e ele frequenta, participa o CRE, que é o Círculo de Renovação Espiritual em Fortaleza. E a palestra hoje é o autocuidado como ferramenta para um mundo melhor. Meu amigo, eu passo a palavra a você, seja muito bem-vindo, que a espiritualidade te conduza, receba minhas boas energias. Um grande abraço. Obrigado, Leidiane. Boa noite a todos. Queria, antes de tudo, agradecer a recepção, agradecer o convite, né, de estar retornando a essa casa virtual, né, a essa casa espiritual. Nós sabemos, né, nós já tínhamos a noção de que os templos religiosos eles são muito maiores do que a construção física. E eu acho que essa oportunidade dos encontros online que nós temos, né, nos diversos trabalhos, ela veio para nos mostrar, para nos dar a certeza disso, né, de que a casa ela pode ter uma dimensão muito maior. E daquilo que Jesus nos falou, né, quando dois ou mais estivessem reunidos no nome dele, né, ali ele estaria, independente de como essa reunião seja. Se é uma reunião presencial, se é uma reunião online, se é uma reunião por pensamento, por oração, né, nós sempre nos colocamos à disposição dele. E hoje a gente ficou com a missão de conversar um pouco sobre o autoconhecimento, né, o autocuidado, o autoolhar, são formas que a gente tem de trabalhar, né, esse cuidado, esse carinho, né, essa atenção conosco. Nós estamos vivendo dias que não são fáceis, né? São dias que, como diria Joana de Ângeles, desafiadores. São dias que exigem de nós muito daquilo que a gente teve até bastante tempo de absorver na teoria, mas que agora a gente precisa colocar isso mais na prática. Os nossos medos, as nossas ansiedades, talvez o medo do amanhã, são situações que nos desafiam a cada dia. E no meio de tudo isso que a gente está vivendo, e tantas notícias, tantas coisas até pesadas, de certo modo, a gente precisa criar uma capacidade de cuidar de nós. Jesus ele nos ensinou que o amor ao próximo ele é dependente do amor que nós temos a nós mesmos. Jesus ele falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que significa que o amor que eu posso dar é somente o amor na medida em que eu já tenho em mim e por mim. Então, essa capacidade de nos olhar,
de nos acolher, de cuidar de nós, ela é a capacidade que nós temos que desenvolver para criar também um mundo melhor. Porque no momento em que eu passo a me amar, a cuidar de mim, a me preservar, eu passo a enxergar no outro alguém que tem direito também a esse lugar de carinho no mundo, a receber esse afeto. Já é diferente, por exemplo, se eu me trato de uma maneira grosseira, se eu me trato de uma maneira muito exigente, se eu me imponho, às vezes, determinadas situações que me desgastam. Então, acaba que a gente vai refletir para o outro, vai levar para a relação com o outro também essa cobrança, esse desgaste, essa ansiedade, porque a gente está refletindo apenas para fora aquilo que está ressoando no interior da gente. Então, a proposta do autocuidado, ela é uma proposta de que nós possamos criar uma condição de viver dentro da realidade que a vida exige da gente, né, do nosso cotidiano, do trabalho, das relações familiares, amorosas, de amizade, etc. Mas que nós tenhamos um nosso lugar, digamos assim, não um lugar físico, mas um lugar onde nós vamos cuidar de nós para que estejamos bem nessas relações. É como se fosse, digamos assim, um lugar imaginário, um lugar especial que a gente possa criar para cuidar de nós. Então, e o que vai entrar, né, nessa questão do autocuidado? A OMS, ela diz que o autocuidado é a capacidade do indivíduo de promover a saúde, prevenir doenças, manter a saúde e lidar com doenças e deficiências com ou sem o apoio de um profissional de saúde. O que significa que, o que esse apanhado todo quer dizer? Que nós precisamos ser seres autônomos, termos autonomia de cuidarmos de nós sem esperar a dependência de fora. A dependência do médico, a dependência do hospital, a dependência do remédio. Óbvio, tudo isso são ferramentas, né? São recursos que nós temos para nos ajudar em determinadas situações que nós enfrentamos na vida. Mas a gente não pode achar que cuidar de nós é viver e esperar adoecer para correr para o hospital. É viver e esperar passar por um trauma para buscar uma terapia. Né? Ou passar por um momento de turbulência para buscar a meditação, a oração. Né? Infelizmente, nós muitas vezes criamos esse hábito. Né? Tanto que até nós espíritas, né, temos aquele dizer de que o espírita chega no centro, procura a doutrina pelo amor ou pela dor. E que a maioria acaba indo pela dor. Né? E quando a gente fala que a maioria chega pela dor, né, significa que nós, muitas vezes, não estamos tendo esse autocuidado. Nós estamos esperando as pancadas que a vida traz, as lições mais difíceis, né, mais duras, para depois ir buscar o remédio, né, o remédio da alma, o remédio do corpo. Então, significa que nós não prevenimos, nós estamos remediando. Né? E remediar é sempre mais difícil e mais doloroso do que prevenir. Então, quando a gente começa a tratar da ideia do autocuidado, existem alguns princípios, né, dentro dessa questão do autocuidado. Que princípios são esses? Conhecer a si mesmo, física, emocional e espiritualmente. Então, por que conhecer a nós mesmos é um princípio do autocuidado? Porque, primeiro, para a gente cuidar de nós mesmos, nós precisamos conhecer as nossas limitações. E eu não posso conhecer minha limitação se eu não me conheço. Eu não sei até onde eu posso ir. Quando eu sei até onde eu posso ir, eu passo a me tratar de uma forma mais amena, de uma forma mais até humana. Porque quantas vezes a gente não se pega, né, nos tratando, tratando a nós mesmos como se nós fôssemos super-heróis. E que, de repente, nós temos que desenvolver de um dia para o outro o amor supremo, o amor por todos, o amor por... Né, essas capacidades que nós sabemos que um dia nós desenvolveremos, mas que ainda não está ao nosso alcance no momento.
e que como a natureza não dá saltos, eu não vou dormir hoje e acordar amanhã Jesus Cristo, um Chico Xavier, né? Cada um de nós tem que ir dando os passos que precisa. Então, o autoconhecimento ele é importante porque quando eu me conheço, eu conheço minhas potencialidades e as minhas dificuldades. E quando eu tenho noção desse conjunto, eu passo a me acolher como eu sou. Acolher o meu lado humano, acolher minhas limitações e respeitar minhas limitações. Quando a gente fala em respeitar, por exemplo, a coisa que nós escutamos muito, né, nesse período que a gente vive, a questão de aprendermos a lidar com as notícias. Né? Porque se você ficar ligado direto nas notícias, a gente começa a pirar. Né? Descobre isso, descobre aquilo, já surgiu uma variante, surgiu não sei o quê, e você vai entrando naquela coisa, daqui a pouco você está achando que o mundo está se acabando. Então, por que nos conhecer é importante? Porque quando eu me conheço e eu sei, por exemplo, que esse tipo de notícia me gera ansiedade, eu me poupo. Eu posso tirar um momento do meu dia para olhar o que está acontecendo no mundo e a partir dali eu vou fazer minhas coisas e não preciso estar olhando o jornal toda hora, né, folheando a internet atrás de notícias, disso e daquilo, porque a gente sabe que, infelizmente, a mídia ainda vive muito do que é negativo. Né? Então, é como se a gente estivesse escolhendo se alimentar espiritualmente, mentalmente, daquilo que é negativo. E se isso nos faz mal, e normalmente faz, é algo que nós temos que pensar em nós com esse cuidado. Será que eu mereço me alimentar disso? Será que não tem algo mais útil para que eu possa fazer? Por exemplo, uma boa leitura. Nesse período em que nós temos muitas atividades online, muitas palestras, eventos acontecendo online, uma boa música, como a gente teve aqui antes da palestra começar. Né? São tantas atividades que nós temos que são mais enobrecedoras, né? São mais edificantes. Então, a gente precisa começar, a partir desse autoconhecimento, a ir filtrando. Primeiro, o que me faz mal no hoje, e depois, o que eu quero para mim no futuro. Isso aqui vai me agregar a chegar naquele projeto de ser que eu tenho para mim, né? Ou isso aqui não vai me agregar em nada. Começar a fazer essa filtragem, né? Passar ali naquele coador. O coador da utilidade, o coador do se isso é bom, isso é útil, isso vai fazer bem a mim, bem ao outro, e a gente vai filtrando. Outro princípio do autocuidado, e é uma consequência, a partir do momento que eu me conheço, eu passo a me respeitar, vem o princípio também de cultivar a nossa autoestima. E aí é um erro, porque às vezes a gente acha que cultivar a autoestima é se enganar. Ah, eu tenho que dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maioral. Isso não é autoestima. Isso aí é orgulho. Cultivar a autoestima é enxergar o brilho que nós temos em ser como somos. Então, eu não tenho, talvez, a beleza de um Brad Pitt, imagino. Vocês já estão vendo aí a minha imagem, já também chegaram a essa conclusão. Mas é enxergar que, pela minha aparência, dentro das minhas características, dentro de tudo que Deus me deu, de toda potencial, todos os recursos, eu tenho a minha beleza. Porque a gente aprende a enxergar a beleza fora de um padrão. Eu tenho o meu padrão, eu tenho as minhas circunstâncias, então eu tenho que enxergar o que há de belo em mim. Olhar aquilo que a gente ainda faz de errado, que não é tão legal, mas olhar com esse olhar de acolhimento, de quem olha, reconhece e a partir de agora vai buscar mudar, vai buscar fazer melhor. Mas também nós precisamos olhar aquilo que a gente já faz bem. Porque nós temos coisas que fazemos bem. A gente às vezes aprende uma certa modéstia, que eu também não acho tão legal, de não sou ninguém, eu não faço nada. Eu não gosto muito dessa. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que a gente faz bem. Se eu faço bem, por exemplo, falar em público, ou coordenar um estudo, ou trabalhar com crianças, né, ou ouvir pessoas da família que, quando precisam de uma orientação, eu tenho que reconhecer esse potencial. Reconhecer que eu faço bem não quer dizer que eu seja o melhor, mas significa que eu tenho uma importância no mundo que eu habito.
né? Eu tenho um impacto nas vidas que me circundam. Então, isso é muito importante, que a gente reconheça a nossa importância. Porque o que leva, infelizmente, muitas vezes, irmãos nossos, ao desespero do suicídio? A falta de perspectiva do amanhã e a falsa ideia de que a vida deles na Terra não tem impacto nenhum, ou que a morte não vai fazer diferença nenhuma no mundo, talvez até deixe o mundo melhor. Isso é uma ilusão gravíssima, porque todos nós temos importância dentro do ambiente que nós temos. Daí o tema da nossa palestra hoje: autocuidado como ferramenta para um mundo melhor. Porque quando eu passo a me cuidar, quando eu passo a me amar, esse amor vai transbordar ao meu redor. Eu me lembro de uma história do Haroldo Dutra Dias, né, o palestrante, e ele cita um caso em que ele foi trabalhar na cidade do interior, assim, bem remoto mesmo, uma cidade muito simples. E ele disse que quando chegou lá ficou até um pouco decepcionado, né? Ele era concursado, quando saía a ordem de ter que trabalhar em determinado canto, você tinha que ir. E ele disse que quando chegou naquela cidade, viu uma cidade pequena, não tinha muita perspectiva daquilo que ele entendia como grandeza, e ele disse que se viu meio desesperançado ali. E uma vez uma freira da cidade foi buscá-lo, né, por ser juiz, alguma ajuda que ela estava precisando na instituição que tinha na cidade. E ela percebeu esse jeito dele assim um pouco acabrunhado, assim como quem não estava muito satisfeito de estar ali. E ela disse assim: meu filho, Deus está mandando lhe dar um recado, como se fosse uma lição, né? E aí ele disse: bom, me diga, né? Ele já era espírita, mas diga o que a senhora quer me passar, o que Deus lhe pediu para falar. Aí ela disse assim: ele pede para lhe dizer que nós devemos florescer aonde ele nos plantou. Então, acho que isso a gente tem que trazer para a nossa vida. A gente olha muito o lugar do outro, aonde o outro está, às vezes deseja estar no lugar do outro, porque não conhecemos a realidade, a gente conhece uma fotografia de um momento daquela pessoa, né? A gente acha que conhece a vida do outro inteiro, às vezes deseja, inveja, né? Almeja estar no lugar daquela pessoa, só que nós não compreendemos isso, de que Deus, na realidade, nos colocou para transformarmos onde nós estamos. A gente tem que florescer aqui. Não é no jardim do outro, não é no quintal do outro, é onde ele nos plantou. É no trabalho que eu estou, é na família que eu estou, é nas amizades que eu estou, é no meu campo, no centro espírita que eu estou, né? No meu campo de ação, de influência, onde eu influencio e onde eu recebo influência. Então, a gente tem que olhar e parar de olhar para o outro e passar a olhar o que Deus quer que eu faça aqui onde eu estou. E aí vem o princípio do autocuidado. A gente se cuidar para que essa nossa relação, essas nossas influências no ambiente onde Deus nos colocou, né, seja de boas relações, seja de boas influências, nós tenhamos um efeito positivo, né, no nosso redor. O outro princípio que a gente fala quando tem a questão do autocuidado, e esse aqui ele tem uma vertente material, mas a gente pode levar também para o lado espiritual, que é ter uma alimentação saudável. Então, olhar o que a gente está se alimentando, olhar se na nossa condição física de momento, de saúde, permite de fato aquilo, se a gente não está dando ali aquela escapadinha, às vezes, que parece inofensiva, mas pode ter uma consequência mais grave, né? Que nós devemos buscar uma alimentação mais equilibrada, né? Não apenas saudável, mas a alimentação equilibrada na quantidade. Quanto alimento a gente estraga, às vezes, né? Por conta dessa volúpia de comer, a gente vai, às vezes, num self-service, coloca mais comida do que o que consegue comer, e aquela comida depois vai para o lixo. E a gente vendo irmãos nossos aqui no Brasil passando fome, disputando o osso em fila de frigorífico para poder ter alguma coisa para se alimentar, ou até para enganar o estômago, né? Então, assim, pensar, mudar a nossa ação. Olha como o autocuidado reflete também
no outro, na sociedade. Já pensou se de repente todo mundo passasse a se alimentar só com o que realmente precisa? O impacto que isso teria no mundo? Ah, Marcelo, mas é muita gente para mudar. Realmente é. Mas um dia, para essa muita gente mudar, eu vou ter que mudar também. Então, por que eu não posso fazer a minha parte, começar a fazer agora? Né? Quando for botar minha alimentação, pensar. Quando for preparar a comida, pensar. E, de repente, se alguém bate a nossa porta e a gente vê que tem alimento sobrando, por que não ajudar? Pensar, bom, se Deus me deu e está sobrando para mim, por que eu não posso dar aquilo que me sobra para aquele que falta, né? Então a gente vai e começa, olha como o olhar do autocuidado, ele começa a passar em relação ao outro. Eu preciso me alimentar bem, me alimentar saudável, me alimentar de forma suficiente. Então eu entendo que o outro também precisa. Será que aquele outro, naquela condição em que ele está, aquela pessoa da nossa família, que às vezes não tem uma condição financeira tão boa, está tendo a mesma condição de alimentação que eu estou? E de que meios a gente pode ajudar para que todos tenham acesso a isso que a gente recebe? A outra alimentação é a alimentação espiritual. O que eu estou me alimentando espiritualmente? Que tipo de programações eu estou me dando? A que tipo de conversações eu estou dando vazão? A que tipo de conversações eu estou dando ouvidos? Eu estou incentivando outras pessoas a falarem para mim? Que tipo de programas eu assisto na televisão? Que tipo de leituras me atrai? Será que alguma leitura me atrai? Né? Se eu tenho alguma dificuldade na leitura, hoje nós temos muitos livros no YouTube de audiolivro. Você coloca o vídeo e a pessoa vai narrando a história. Você pode ali fazendo um trabalho até em casa ou num transporte, botar ali o fone no ouvido, você vai acompanhando aquela história do livro, até com uma certa dramaticidade de quem está narrando a história, né? A gente vai entrando. Então, olhar, eu não estou falando, assim, eu não quero que seja entendido que nós devemos cultivar uma vida mística, zen, perfeita. Não. Que nós encontremos dentro da realidade de cada um, que eu não sei, apenas cada um de nós é que vai poder saber da sua própria realidade, onde na minha realidade eu posso aplicar isso? Onde na minha realidade eu posso aplicar a questão do cuidado na alimentação? Onde na minha realidade eu posso aplicar a questão do autoconhecimento? Uma ferramenta importantíssima, a questão da meditação. Ah, Marcelo, eu tenho dificuldade de meditar. Tudo bem, mas 5 minutos, será que a gente consegue silenciar ali a mente, fechar os olhos e passar 5 minutos respirando conscientemente? Ah, a mente fugiu, volta para a respiração. Inspira, expira. Ixi, eu lembrei da conta de energia amanhã, volta para a respiração. Eu não vou pagar a conta agora, então inspira. 5 minutinhos, 5 minutinhos. A gente perde, às vezes, 5 minutos, por exemplo, na televisão, olhando propaganda de coisas que a gente nem quer comprar, de produtos que nem nos interessam. Por que a gente não pode parar 5 minutos para silenciar a nossa mente? Eu não sei vocês, eu, às vezes, sinto muita necessidade de ter essa parada. Tem hora que eu sinto assim, é como se a memória RAM da minha cabeça estivesse sobrecarregada, e aí eu tenho que dar aquela parada, aquela respirada. Quando eu volto, parece que eu sou outro eu, que limpou tudo aquilo que estava ocupando a memória ali, que não servia, lixo mental, limpou. Aí a mente volta mais clara. Que a gente possa usar isso, por exemplo, quando enfrenta um problema. Essa parada, dar esse distanciamento ali desse momento, respirar, perceber e depois voltar, né? É difícil porque no calor do momento do problema, o que fala antes é o nosso instinto, é o impulso, é a raiva, né, a querer resolver de qualquer forma. Mas por que a gente também não pode se trabalhar para tentar lembrar? Vixe, eu lembrei que naquela palestra, essa ideia da gente dar uma parada, eu vou me afastar aqui um pouquinho, ou fingir que eu fui no banheiro. Eu vou no banheiro, fecho a porta, respiro ali 5 minutos, e aí eu volto para poder olhar a situação. Às vezes o tempo até que a espiritualidade precisa que a gente dê essa respirada para se fazer ouvir, né? Porque no calor do momento a gente está ali com a mente tão terra a terra que não consegue nem ouvir o que o mentor está inspirando para a gente.
Então a gente dá essa parada, respira, as ideias começam a fluir, a inspiração começa a fluir e a coisa vai se clareando. Outro princípio do autocuidado é a atividade física. Praticar alguma atividade física. Aquela de preferência, né, que nós precisemos por conta de alguma condição de saúde, mas também que nos traga prazer. Autocuidado tem muito isso de fazer o que nos dá prazer, aquilo que nos faz bem. Né? Então, qual é a atividade física que eu gosto? É caminhada? Será que eu não consigo tirar meia hora, pelo menos 3 dias na semana, para dar uma caminhadazinha? Né? É ir para academia, para musculação? Então, eu consigo ali tirar um tempo, aquela matrícula que a gente faz e nunca pisa na academia, será que dessa vez eu não posso tentar buscar ir mais, né? Ter mais disciplina? Natação, eu adoro natação. Você entra naquela água ali, parece que o mundo fora da piscina se acabou e você relaxa, parece que a água vai limpando tudo que a gente está com peso. Então, buscar aquilo que nos faz bem, né? Andar de bicicleta, talvez, fazer uma trilha com os amigos, né? O que nos faz bem para nós, né? Não é aqui uma receita, o Marcelo disse que é isso, não. É o que faz bem para você. Qual é a atividade que quando você faz é tão boa que você esquece ali do mundo. Que seja um momento de cuidar de nós mesmos. É como se a gente, o nosso corpo, o nosso ser, ele fosse ali uma plantinha que a gente está cuidando em casa e todo dia você tem que dar aquela parada para aguar, para ver como é que está ali a terra, se está tudo bem. Né? Então, esse autocuidado é olhar para nós com esse cuidado que a gente tem com a planta. Porque nós também somos plantas espirituais, né, a caminho de frutificar algo de bom. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Um outro princípio do autocuidado é que a gente busque informações sobre a saúde, né? Buscar informações sobre coisas que nos façam bem, sobre talvez uma medicação natural que nos ajude em determinada questão, né? Sobre práticas que sejam naturais ou até que não sejam naturais, mas que são necessárias para determinado problema, porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga. Né? Meu pai, por exemplo, ele tem aquela teoria, ele não gosta de ir para médico, porque ele diz que quando vai para médico é só para achar problema. Né? Então, quer dizer, ele acaba que ele vai empurrando com a barriga porque ele tem a crença de que o médico vai inventar um problema que, se ele não souber, não existe. Mas isso não é verdade. Às vezes o problema está ali, latente. Né? E que se a gente descobrir logo, a gente consegue ter um tratamento mais eficaz, né? Tratar de forma mais célere. Então, ter esse cuidado, se informar, procurar, isso é muito importante. Evitar coisas que tragam risco à saúde, isso também tem a ver com a informação. Né? Cigarro, álcool, droga, automedicação, né? Qualquer coisa que possa nos fazer mal. Eu tenho consciência de que eu posso tomar esse remédio, ou eu estou tomando porque a minha vizinha está tomando, ou porque a minha parente está tomando. Porque às vezes a gente acha que o que é bom para o outro vai servir para a gente, e nem sempre. Nem sempre. Principalmente substâncias. Né? Os vícios, então, a gente já sabe muito. Né? A questão da bebida, do cigarro, né? Tudo das drogas, então nem se fala. Droga ilícita. Mas é importante a gente ter essa consciência, porque, vez ou outra, a gente tem aquela tentação de dar uma escapadinha. Né? Deixa eu tomar aqui só na social. Né? Um cigarrinho uma vez na vida não faz mal. Será? Né? E a gente sabe que os vícios atraem para próximo de nós outros irmãos que estão naquela faixa. E de repente, quando eu vou ali fumar um cigarro, eu não estou fumando mais só, tem alguém fumando comigo. De repente, quando eu vou dar ali aquela bebidinha, eu já não estou bebendo mais só, tem alguém bebendo comigo. E será que no momento em que eu acabar a bebida, aquele irmão que está comigo, ele vai querer me deixar partir? Ou de repente ele não gostou da minha companhia e vai querer me estimular a criar um hábito naquilo, e aí talvez virar um vício, né? Então, todo grande vício começou numa pequena experimentação. Né? A gente tem que ter sempre essa noção. Ter bons hábitos de higiene é um outro princípio do autocuidado, né? Para que a gente aprenda a não. Aí entra a higiene do corpo e a higiene da alma.
né? A higiene do corpo, a gente tem essa noção, escovar os dentes, tomar banho, né? Buscar toda forma que nós tenhamos de eliminar, né, bactérias, tudo aquilo que pode nos causar mal no corpo. E a higiene da alma, aquilo que nos alivia, é ouvir uma boa música, é fazer uma boa leitura, é tomar um passe no centro, assistir uma palestra, né? É encontrar a minha família, encontrar meus pais, encontrar meus filhos, dar um abraço nas pessoas que eu gosto. O que me faz bem? O que é aquilo que eu faço e me alivia? Né? É falar com aquele meu amigo que sabe me ouvir, tem paciência para me ouvir desabafar. Né? Então, buscar aquilo que nós temos que nos faz bem. Né? Esse olhar. E aí volta a importância do autoconhecimento, da gente parar e dizer o que me faz bem, o que eu posso buscar, né? Para me ajudar, para me aliviar nesses dias que a gente está passando. Criar, como eu falei, o nosso espaço de cuidado. Né? E de repente, durante o dia, um momento, uma coisa, uma situação muito difícil, dizer, peraí, deixa eu cuidar de mim primeiro. Eu vou ali, eu vou respirar, eu vou tomar uma água, eu vou pegar um ar puro, depois eu vejo essa situação. Mas agora, primeiro, tenho que cuidar de mim. Eu não estou bem para lidar com isso agora. Aí a gente cria aquele nosso espaço de proteção e aí depois a gente vai e age com mais assertividade. Então, eu ouvi essa semana uma psicóloga falando de um grupo que ela trabalhou e eu achei o nome muito interessante. Ela disse que o nome do grupo era Respirar para Não Pirar. E eu acho que é o que a gente está precisando, né, nos dias que estamos vivendo. Né? Respirar para não pirar. E o respirar aqui significa muita coisa, não é apenas a respiração, né? Mesmo que consciente. Mas o respirar é o parar, né? É o olhar, é o analisar, é fazer aquilo que nos faz bem para que a gente não pire, não entre nesse ritmo alucinado do mundo e seja mais um pirado aí no meio do mundo, né? Então é dar essa pausa, como a gente está fazendo nesse momento, tirar um momento para uma palestra, para trocar experiências, trocar informações, aquilo que eu gosto muito. A gente tem um grupo lá no CRE, que é como se fosse um atendimento espiritual, que até o momento ainda está online. E eu sempre digo para o pessoal do grupo assim, que para mim eu gosto daquele momento do grupo, porque dá a impressão que a vida que a gente tem, o dia a dia, é como se nós estivéssemos assim dentro de um mar, de uma piscina de água. E esse momento que a gente para conversar, para refletir, é como se a gente subisse e pegasse ar, respirasse ali, tomasse um fôlego. É o momento em que a gente consegue olhar situações da nossa vida com mais clareza. Né? Onde no ritmo do dia a dia nós não conseguiríamos parar para fazer aquela reflexão. Mas quando a gente tem esse momento aqui, a gente consegue olhar com mais clareza. E aí, quando a gente olha com mais clareza, é mais fácil de agir de forma assertiva, né? Então, acho importante a gente ter esses momentos de autocuidado, né? Olhando sempre para a gente tem aquela tendênciazinha, às vezes, de ouvir a lição e estar pensando no outro, né? Ou fulano era para estar aqui ouvindo isso. Mas se quem está sou eu, é porque quem está precisando sou eu. O fulano talvez não precise ou não esteja no momento ainda de ouvir aquilo, não está preparado. Mas se eu estou ali, quem está precisando sou eu. Se fosse o fulano, Deus tinha dado um jeito do fulano chegar ali e estar ouvindo aquilo, né? Então a gente se olhar para nós, né? De aplicar em nós isso. Então, quais são as boas práticas que nós podemos ter? Né? Evitar excesso de notícia que causem mal a gente, causem medo, ansiedade. Praticar a nossa espiritualidade. Né? Lembrando que espiritualidade é muito maior do que religião. Né? Religião, muitas vezes, algumas até não, são meios da gente praticar a nossa espiritualidade. Né? Meios de nos conectar com algo maior. Mas cada um de nós tem uma prática de espiritualidade diferente. Um jeito de orar, um jeito de meditar, uma forma de ler, as leituras que gosta mais, né? Um estilo de palestrante de curso que gosta mais. Então, entender como é a nossa espiritualidade, como é a minha conversa com Deus. Eu estou tendo tempo para conversar com Deus? Será que eu estou sendo aquele filho que lembra de Deus como um Papai Noel? Só chega para ele para pedir alguma coisa. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo, essa semana agora eu quero isso, isso e isso. Né? Aí Deus
deve olhar e dizer assim, sim, é só isso. Eu sou apenas um provedor de coisas para você, né? Será que a gente não pode ter uma relação um pouco mais profunda, um pouco mais verdadeira, né? Que não se baseie em coisas, muitas vezes? Nós devemos buscar a questão da respiração, da meditação, né? Dentro da realidade de cada um. Se eu não consigo meditar muito tempo, comece com 5 minutos. Né? Ah, Marcelo, 5 minutos ainda é muito. Comece com 2. Feche os olhos 2 minutos ali e respire. Respire, expire. Não tente controlar a respiração. Faça de uma forma natural. Apenas observe como está a sua respiração. Se está agitado, se não está. Está agitado, o que está me agitando? Eu estou preocupado com alguma coisa, é um problema de família, uma questão particular. Né? Começar a observar como a vida está nos afetando. Né? E usar esse espaço de autocuidado para ir aliviando esse peso da vida, esse peso do mundo. Boas leituras, músicas e palestras, contato com a natureza, uma coisa importantíssima para nós, seres humanos, né? Dentro da realidade de cada um. Eu posso ver o mar, ter contato com o mar, ótimo. O mar, quem tem contato normalmente adora estar com o mar. Ah, não tem o mar, mas tem um açude. Tem uma caminhada ali ao redor de uma lagoa, tem um parque na minha cidade. Eu posso criar na minha casa um espaço onde eu cuido das minhas plantas, dos meus animais. Né? O contato com o animal é importantíssimo. Inclusive, até na criação, né, da ocitocina, que produz em nós a sensação de prazer que nós temos no contato com as pessoas, um contato com o animal. Conversar com o animal de estimação da gente. Às vezes ele é o melhor ouvinte que nós temos. Porque naquele momento, aquele problema, ninguém mais entende a gente, mas o animal entende. Do jeito dele, mas entende. E ele não vai julgar. Então a gente pode falar, pode desabafar, ele vai estar ali do nosso jeito. Ah, vixe, rapaz, eu fiz uma mancada feia. O gato está ali do mesmo jeito, nosso lado. Rapaz, eu falei um palavrão hoje no trânsito, naquela cortada que o cara me deu, o cachorro tá ali lambendo a mão da gente do mesmo jeito. E esse amor do animal ensina pra gente o que é o amor de Deus. E a nossa relação com Deus, às vezes, é uma relação também muito sofrida. Né? E esse autocuidado, ele é importante que a gente revise também a nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente vive com Deus como se ele fosse ali um fiscal que está olhando a nossa vida, anotando cada erro para cobrar depois. E não é. Deus, ele é um grande pai que está a todo momento nos dando oportunidade de refletir, de mudar, de crescer. Porque ele não quer punir, ele quer educar. Ele quer que a gente aprenda com o erro para poder crescer. E aí, muitas vezes, a gente cai no erro de imaginar Deus como aquele que pune, aquele que está ali para me cobrar. Vixe, agora eu fiz isso, como é que eu vou encarar Deus um dia que eu desencarnar? Né? E Deus não está preocupado com aquele nosso erro. Ele está preocupado se a gente aprendeu. Ou pior, se a gente cometeu, nem percebeu que cometeu um erro e ainda está repetindo. Né? Aí entra a questão do autoconhecimento. Outra prática importante, cultivar um hobby. O que me faz bem? Né? Qual é o meu hobby? E aí cada um vai ter o seu. Ah, mas o meu hobby é louco. Não é louco. Se para você tem sentido, é o seu hobby. Ah, o meu hobby é falar com o animal, o meu hobby é cuidar de planta, o meu hobby é ouvir música bem alto, o meu hobby é gostar de viajar, o meu hobby é pegar o carro sem rumo e andar dirigindo por aí para ver gente, para ver movimento. Não importa. Faz bem a você? Faz. Mantenha. Buscar aquilo, práticas de coisas que nos dão prazer. É brincar com o filho, é ouvir o que o filho fez durante o dia no colégio, né? É fazer o filho brincar com um primo, com um vizinho, ver ele ali feliz, ver ele bem. Qual é o seu hobby? Né? É escrever num diário. Tem gente que gosta de escrever num diário as coisas, as vontades, né? Como se fosse quase um terapeuta ali. Por que não? Se nos faz bem, cultivar um hobby. É ter um momento para nós, para fazer aquilo que o mundo não tá nos obrigando, através do trabalho, disso e daquilo, e aquilo que nos dá prazer, que nos dá sentido na vida, que tem a ver com os nossos valores, com quem nós somos. Né? E isso é muito importante. E por fim,
né? A partir do momento em que a gente cuida de nós passamos a fazer tudo isso, a praticar tudo isso que a gente comentou aqui. Então, cuidar de nós passa a ser também cuidar do outro. Porque se eu estou bem, eu quero que quem eu gosto esteja bem. E até quem eu não gosto ou quem eu não conheça. Eu sei como é importante estar bem. A gente sabe quantas vezes é comum a gente estar passando por uma dor e dizer assim, essa dor não quero nem para o meu pior inimigo. Né? Trabalhar essa visão de empatia. A dor que eu não quero para o meu inimigo, o prazer que eu tenho, eu também quero para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem esse bem-estar, tem essa felicidade, tem essa oportunidade que eu tenho. Né? Então, a partir daí, o autocuidado ele começa a passar para a vida, começa a passar para o outro. E aí, consequentemente, para o mundo. Né? Nós passamos a cuidar mais do ambiente em que nós vivemos, a nos preocupar. E aí o ambiente, a gente fala que não é apenas o meio ambiente, a natureza, mas o ambiente da nossa casa, o ambiente de convivência no trabalho, todos os ambientes em que a gente está. A gente volta lá naquela questão de florescer onde Deus nos colocou. Né? Florescer no ambiente em que Deus nos colocou. Isso é importantíssimo. Né? É nos enxergar como seres espirituais em uma breve passagem na Terra. Isso aqui já dava uma palestra, só essa parte. Né? E o que significa ser um ser espiritual em breve passagem na Terra? Né? Será que eu estou dando valores às coisas que são realmente valiosas para mim como espírito? Ou estou muito apegado àquilo que se eu morrer amanhã vai ficar para trás e eu não vou poder levar? Né? Eu tive uma experiência recente de uma pessoa conhecida que faleceu e ele era muito apegado a dinheiro. E como ele não tinha muito conhecimento e muita prática com a questão de banco, ele saiu escondendo dinheiro na casa todinha. Fazia um buraco na parede, enterrava o dinheiro na parede. Fazia um negócio lá no teto, enterrava dinheiro no teto. Do nada a vida veio, de um dia para o outro partiu. E aí o dinheiro ficou enterrado pela casa. Talvez ainda existe até dinheiro lá enterrado em uma parte que ninguém sabe. E que vai apodrecer ali dentro. Né? Então, será que as minhas aspirações são aspirações que vão me fazer crescer como pessoa e como espírito? Ou eu estou muito apegado a coisas que não são minhas, inclusive pessoas. Né? Os filhos não são nossos, os pais não são nossos. Né? São partes que nós temos, né? Partes da nossa vida, elementos importantes da nossa existência, mas que não nos pertencem. A qualquer momento eles podem partir ou a gente pode partir e a vida vai ter que seguir para eles que ficam ou para nós que ficamos e para aquele que parte também. Né? Então a gente tem que fazer essa análise. E por fim, né, eu acho que o maior objetivo do autocuidado é que nós tenhamos a capacidade de ser tão felizes quanto a vida nos permite. Não aquela felicidade utópica, aquela felicidade de rede social, aquela felicidade que não existe na realidade. Mas a felicidade palpável, a que está no meu alcance, de fazer o hobby que eu gosto, de estar com as pessoas que eu gosto, vivendo a minha espiritualidade do meu jeito, ao redor de pessoas que me fazem bem, buscando aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrega, aquilo que nos edifica. Porque, consequentemente, depois de nós estarmos bem, o mundo ao nosso redor vai melhorar. Nem que seja começando por nós. Porque um dia, mesmo que o mundo inteiro melhore, o mundo não vai nos melhorar. A gente vai ter que fazer esse caminho andando e sozinho. Então, que a gente comece hoje a olhar para nós, a nos cuidar, a tomar um banho. Quantas vezes a gente tomou um banho consciente? Um banho mesmo de parar ali, esquecer, sentir a água, sentir a temperatura da água, né? Quando se ensaboar, sentir o toque no corpo, como é que meu corpo tá? Esse corpo, como dizia São Francisco, né, de Assis, chamava o meu jumentinho. Como é que o meu jumentinho tá, né? O meu corpo físico tá cansado, eu tô tratando ele bem, né? Olhar para nós com esse carinho, como se fosse um bebê, né? Nós somos um bebê de Deus ainda, uma vida espiritual muito grande pela frente e com grandes potenciais para a gente cultivar. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para todos, né? A gente está no nosso horário de encerrar aqui a fala e espero que a mensagem tenha sido útil a todos, como foi para mim na preparação, na exposição do tema.
né? Porque a gente que fala também, nós não somos mestres, não. Pelo contrário, a gente sabe que quem fala é o mais endividado, aquele que está mais precisando, né? Então, esse tema veio muito para mim também. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Nós é que agradecemos, Marcelo, a palestra. Muito, muito boa. Eu amei a palestra. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, ou levanta a mãozinha aí no celular, tá bom? O Marcelo está esperando aí. Sim. Então, minha gente, um tema tão bom. Para mim foi muito. Estou precisando me cuidar mais, sabe, na mente. Tem muito lixo, tem muita coisa que tem que ser. O dia a dia da gente é muito, muito cheio, a gente não para nunca, né? Então, quando a gente escuta outra pessoa falar, que a gente diz: meu Deus, eu tô um lixo, tanto mentalmente, como em tudo. A gente não olha para a gente, não olha para o corpo. Então, acho que é bom a gente parar, né? E fazer que nem São Francisco, olhar o jumentinho da gente, para ver como é Sim. que tá. Dar uma lavada nele, dar uma limpada, dar uma cuidada, porque senão não dá Verdade. certo. Boa noite. Boa noite. Muito prazer, Prazer Marcelo. também. Meu nome é Joanira, sou trabalhadora da casa. Tirar um pouquinho. E eu amei a palestra. Eu tenho certeza como ela foi preparada para mim. Que ótimo. Então já temos Tudo dois, foi foi para mim e para direcionado você. para mim. Eu precisava ouvir, ter esses puxões de orelha aqui para parar um pouco e olhar para mim. Como é importante o autocuidado. Te ouvindo aqui, entrei um pouquinho atrasada, me perdoem, mas assim, foram mensagens essenciais para mim, porque a gente vive meio que no piloto automático. Acorda, corre, vamos fazer o lanche, correr para o trabalho, porque eu tenho que tá cheio de horários na agendinha, várias chamadas despertadas no celular, tal. Você fica assim naquela neura. E o tempo vai passando. Termina o expediente, corre para casa, come meio que automático ali. Às vezes nem saboreia direito a comida. Sim. Eu não abro mão de me deitar um pouquinho. Sim. Eu tenho que ter minha horinha para me deitar. Antes, há um tempo, assim, talvez antes da pandemia, eu parava, fiquei muito acelerada, né, nesse período de pandemia, assim, um certo nível de ansiedade. Mas antes, essa pausa do almoço, eu aproveitava para ouvir um mantra ou uma meditação e eu relaxava e até cochilava. Isso Ótimo. era maravilhoso, eu estava restaurada para voltar para o trabalho. Mas eu meio que me perdi, assim, até tive mais tempo durante a pandemia, mas eu fiquei muito conectada, muito ansiosa, assim, e não, assim, houve um alimento muito forte de más notícias, Sim. de perda de pessoas, e houve, assim, todo, assim, uma bagunça mental, espiritual, assim, a gente ficou meio que perdida. Eu me senti, assim, insegura diante do quadro, do cenário que o Brasil estava enfrentando, e eu parei. Agora, te ouvindo, eu voltei a refletir, eu estava refletindo aqui que eu tenho que voltar até aquela, eu até me deito, mas eu fico no celular olhando as mensagens que não deu tempo olhar durante o expediente, né? Vamos olhar, atualizar, responder fulano, chega a hora de voltar ao trabalho. O que foi que eu fiz? Relaxei? Não. Eu estou deitada, aquele mesmo horário que eu aproveitava para ouvir o mantra, uma meditação, um Hélio Couto, vários, né? Até de temas espíritas, mas tudo leve, às vezes só uma música instrumental, muitas coisas gostosas. E hoje eu não estou fazendo isso, e eu vou voltar a fazer. Aí estava iniciando a meditação, me sentava na posição maravilhosa, e o
pensamento fugindo. Quando você falou na conta de energia, eu ri, porque foi a minha cara, foi para mim. Porque eu sentada lá, agora eu vou meditar um pouco, estou treinando a meditação, baixei uns vídeos, como meditar, e eu estava lá, eu disse, pô, eu esqueci de pagar a internet. Tem o quê? Assim que eu voltar ao escritório, eu vou cuidar e ver as contas da TIM, não sei o quê. Não, que eu estou meditando agora. Aí eu voltava, puxa o pensamento. Eu vi algumas coisas, algum material que me ajudou muito, porque eu queria me desconectar, ficar zen ali, zerar meu pensamento, mas eu não conseguia. Depois de ouvir algumas pessoas, né, em vídeos, que eu não tenho, assim, se eu não consigo me desconectar, está tudo bem. Eu tenho, como você disse, a gente tem que voltar ao pensamento. Você desviou um pouco para o que não é conveniente naquele momento, volta para a tua respiração, porque é o que te conecta, é a respiração, que se você está com a respiração consciente, você está consciente do seu corpo, do que você está sentindo. Sim. E será que eu fiquei pensando, você falando, eu fiquei incomodada. Eu estou respirando direito? Não, eu acho que não. Porque às vezes eu estou cansada, eu estou gravando um áudio ou conversando com alguém, e a pessoa diz, você está tão cansada, porque eu não estou respirando direito, não é? A pessoa que está me ouvindo comenta, eu estou te achando tão cansada, você está correndo? Não, eu estou sentada, mas você está cansada. Quer dizer, eu não estou respirando direito. Exatamente. E o autocuidado que você abordou é muito importante. Gente, se a gente não cuidar dos pensamentos, é só fica lembrando, que Capitólio houve uma tragédia, aí fica pensando naqueles barquinhos, aquela pedra caindo. Não, tira esse pensamento, que ele não vai agregar nada na minha vida. Aí tem um outro, porque postaram que alguém sofreu um acidente, aí você fica se alimentando dessas coisas negativas, você fica com a bagunça mental, isso não vai te agregar nada. Outra coisa, Marcelo, que eu achei muito importante, essa questão da alimentação. O estrago que a gente faz de comida, faz comida às vezes em excesso, ela sobra, você não armazena direito, perde. Tem uma coisa que dá uma dor na alma, é você ver jogar aquela porção de arroz ou de feijão, ou mesmo de carne, jogar no lixo. Está fazendo falta para alguém. Com certeza. Tudo errado isso aí. A gente tem que corrigir essas falhas, e isso é importante para o nosso autocuidado, porque eu não estava associando essa questão do desperdício ao autocuidado. A questão da alimentação, mais seletiva, uma coisa mais saudável, isso aí tudo bem. Mas a questão do desperdício, eu não estava ligando à questão do autocuidado. E hoje você me chamou a atenção para isso, que é muito importante. Aquilo que eu estou desperdiçando está faltando para alguém. Outra coisa, gente, eu estou tomando tempo, mas eu vou deixar um pouco para você, porque você está fazendo uma revisão hoje. Muito. A palestra foi para mim. Então, o egoísmo aí é sobre o animal de estimação. Há 1 ano que eu estou me preparando para criar um animal. Eu já criei um gato, ele foi muito amado, mas depois que ele morreu, eu fiquei muito triste e não quis mais criar. Mas hoje eu já percebo que eu preciso ter um animalzinho de estimação. Sim. Um gatinho, o Julinho, que tem uns gatinhos maravilhosos, e isso me incentivou demais a também ter um gatinho. Eu queria um cachorrinho, mas ele exige muito de mim. Olha aí a fuga, viu? Ele vai querer muita atenção, ele vai querer muito carinho, e o gatinho ele é mais independente. Então, eu vou para o gatinho. Gente, obrigado por vocês me ouvirem. Viu? É isso. Importante aqui que eu falei de coração. Muito grata, viu? Seja muito bem-vinda à nossa casa. Eu adorei a sua fala. Acho que você fez uma revisão de tudo que a gente falou hoje, né? E de tudo que é a nossa realidade também, né? Sim. Porque tudo que você fala vai se enquadrando dentro da nossa realidade também. Né? A gente perceber pequenos pontos, né? Pequenas oportunidades na nossa vida que a gente pode ir ajustando para ter um autocuidado maior. Queria só agradecer aqui a fala da Laura, que ela botou aqui no chat. Prazer lhe rever, Laura. Um abraço.
Pode falar, Julinho. Pronto. Ô, Marcelo, eu também quero muito agradecer pela palestra gentil, delicada e tão rica que você trouxe e compartilhar também um pouco de 3 experiências. Uma que eu chamo de deixar minha mente endoidar, que eu sempre brinco assim, eu digo para os amigos mais íntimos, né? Deixa a mente endoidar, é um momento de higienização mental, que é a meditação, né, que a gente faz. Eu, no dia que eu entendi que ficar zen é impossível, que ficar sem pensamento é impossível, eu me acalmei, porque antes, quando eu comecei a minha prática de meditação, eu pensava que ia chegar um momento que não ia ter pensamento nenhum, e eu ficava tão angustiado, porque os pensamentos vinham sempre, né? E aí eu fui aprendendo muito com os estudos budistas e com a prática de yoga, que não, que meditar é você apenas sentar, respirar e deixar a mente ficar louca. Doida, vai, fica doida, pode ficar doida, que eu não vou julgar você. Então é a conta de energia passando, é a reunião da universidade passando, as faturas que não param de passar, passando, e respirando com isso tudo. Isso é algo que me faz bem. Às vezes eu digo assim para o Sam, não, Sam, eu vou só fechar o olho e só isso, eu só preciso fechar o olho e respirar. Isso me faz muito bem. Outra coisa que eu considero um autocuidado maravilhoso para mim tem sido a prática de yoga, que é uma coisa que eu faço já há bastante tempo e todos os dias, que é algo assim que, nossa, me salvou de várias formas e maneiras já. Você me conhece, você sabe de que formas o yoga já me salvou. E ir para o tapete e suar bastante na prática, muitas vezes indo com muita preguiça e com vontade de auto-boicotar, né, de não ir, porque tem dia que você não quer ir de jeito nenhum, mas você vai mesmo assim. E quando você termina, você diz, meu Deus, como é maravilhoso tudo isso, né? Também é um momento de auto-amor. E a outra experiência é o meu enorme amor aos animais. Eu acho que os animais, eles conseguem fazer com que o melhor de mim venha à tona. Então, eu tenho um profundo amor aos animais e converso com eles. Os meus, ou os que eu encontro pela rua, ou os dos meus amigos, né? Eu estou aqui na casa do Sam morrendo de saudade dos meus gatinhos. É uma coisa que me faz um bem enorme. Então, são coisas muito simples, né? Que faz a mente aliviar. Então, meditar, que eu chamo de deixar a mente pular, endoidar. Sabe a criança que fica, pai, olha aqui, pai com a mão, pai sem a mão. A mente faz isso com a gente, a mente quer chamar a atenção da gente, né? E eu amei quando você disse que nós somos bebês de Deus, né? Que a gente está num mundinho bem pequenininho, numa galáxia bem pequenininha, que é a Via Láctea, que para nós ela é gigante, mas não é tanto assim. Num sistema planetário bem pequenininho, bem na esquina, não dá nem para a gente ver o disco central de dentro da Via Láctea, porque a gente está do lado de fora, né? A gente nem suportaria tanta luz assim. E é legal porque a gente tem um mundo para viver. Então a gente é um bebê de Deus. Tomar banho se cuidando como quem cuida de um bebê. Olhar para nós como quem a gente é um bebê de Deus. Então, um bebê requer cuidados, né? Então, o autocuidado significa eu estou cuidando desse bebê de Deus, né? Então, muito obrigado, Marcelo. Você trouxe muita luz para mim hoje, querido. Um beijão, viu? Saudade de ti. Deixa eu só ler um comentário aqui do participante. É o Messias. Ele diz assim, acho que o autocuidado é importante também. O autocuidado é conservar uma vaidade sadia. Um cabelo bem cortado, uma roupa bonita, para nos sentirmos bonitos. Tudo isso também é esquecido por nós muitas vezes. A gente deixa a gente de lado um pouquinho, né? Ou passa a nos tratar de acordo com o que a gente quer, com o que acha que o mundo quer, né? Então, eu tenho que cortar meu cabelo do jeito que o mundo diz que é a moda, tenho que me vestir
Mas será que aquilo realmente me agrada, né? Será que é o corte que eu gosto? Será que é a roupa do jeito que eu gosto de me vestir, a cor que eu gosto, né? Então, olhar para nós, né? Deixar um pouco a demanda do mundo de lado, né? Mas quem eu sou? Eu gosto de me vestir assim, eu gosto de me maquiar assim, eu gosto de ter o meu cabelo, meu corte assim, né? Então, fazer o que nos faz bem, né? Ouvir um pouco aqui dentro. Com certeza. Marcelo, já são 8 horas, né? 20 horas. Se você quiser fazer a prece. Mais alguém quiser comentar alguma coisa? Sam, levantou a mão. Eu vou ser breve. Boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas queridas que estão aqui. Marcelo, gratidão por estar entre nós mais uma vez. E nessa primeira palestra do ano, né? Então, assim... Legal. Você nos traz essa proposta do autocuidado e quando a gente vai analisando item por item do que você ia trazendo, né? Dos aspectos do autocuidado, passando aí corpo, mente, espírito, a gente viu que não tinha nenhuma novidade. Assim, a gente já sabe, de certa forma, a doutrina espírita me faz olhar para isso, alguns conhecimentos que eu fui aprendendo ali, desde a escola mesmo, por exemplo, como higiene, eu já sabia disso, só que parece que a gente vai esquecendo, né? E acho que é tempo bem propício, assim, o começo do ano, para a gente lembrar disso tudo, porque começo do ano a gente coloca, né, a vida continua a mesma, mas parece que quando começa a gente coloca ali um gás a mais nas coisas que a gente quer cumprir ou consertar, melhorar na vida. E aí essa mensagem do autocuidado vem num momento muito importante. Então, assim, você contemplou tudo aquilo que é muito importante a gente olhar nesse momento. Eu acho que a gente precisa, de fato, revisitar isso, que muitas vezes vai ficando esquecido em nós, como modo de também cuidar do mundo à nossa volta, né? Porque, assim, às vezes a gente não cuida do mundo à nossa volta porque a gente não está cuidando da gente mesmo. E a gente acaba projetando para o mundo aquilo que está dentro de nós, né? Sim. Então, tudo que Joanira traz, né? Essa empolgação que ela traz na fala dela, os exemplos que Júlio traz, né? O Diego dizer que a gente precisa querer se sentir bonito, né? A vaidade sadia, são coisas que a gente, de fato, precisa lembrar para justamente ter aquilo que você traz no final de sua fala, né? Uma felicidade real, uma felicidade do tanto quanto for possível. Então, gratidão pela sua mensagem, ajuda a renovar as nossas esperanças, a lembrar aquilo que é essencial, tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa mente, quanto para o nosso espírito. Porque, afinal, o autocuidado, se não for integral, ele não pode ser fatiado, né? Não adianta cuidar demais só do espírito, esquecer do corpo, ou cuidar mais do corpo, esquecer da mente. Precisa ser integral. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço a honra aí do convite, a honra de estar fazendo essa primeira palestra do ano, né? Seja o primeiro de muitos encontros e de muito crescimento. Como você falou, nada disso é novidade, como muitas palestras a gente escuta coisas que nós já sabemos, mas às vezes é preciso ouvir, né? Como a Joanira falou, ouvir alguém de fora falando, parece que clareia mais a nossa mente, do que quando a gente está ali no automático do dia a dia, que a gente sabe, mas dá para empurrar ali para debaixo do tapete um pouquinho, né? E não praticar. E até eu queria deixar como dever de casa que a gente fosse fazer uma leitura depois, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de 2 textos. Um que se chama, eu não vou lembrar os capítulos, aqui a minha memória é péssima para decorar capítulo, mas um texto é aquele que diz cuidar do corpo e do espírito, acho que todo mundo conhece, né? Quem já tem mais leitura do Evangelho, é aquele cuidar do corpo e do espírito. E o outro texto é aquele que o título é O Homem no Mundo. Não é a missão do homem inteligente no mundo, não. É outro texto. É o que o nome é O Homem no Mundo. Lá a gente vai encontrar muito do que a gente comentou hoje, né? Do ponto de vista espiritual. A questão do cuidar do nosso corpo, cuidar do espírito e o que a espiritualidade, o que a vida, né, nos reserva. A gente não precisa dessa vida tão certinha, monástica, aquela coisa muito rígida, não. Lá no Homem no Mundo ele vai falar isso, né? Que nós devemos ser tão felizes quanto o mundo nos permite. Foi a nossa reflexão final. E bom, vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento. Queria agradecer a casa, agradecer a todos.
que vieram, né, compareceram, que participaram, que ajudaram ali, mandando boas vibrações. Um abraço a todos. Espero que a gente possa nos rever em breve. E eu queria convidar a todos para, nesse momento, a gente fazer uma prática de respirar, parar, respirar, fechar os olhos para facilitar a concentração, observar o ambiente ao nosso redor, os sons, os cheiros, a temperatura, se existe algum vento nos tocando, como é que o clima está, tem algum animal próximo a nós, alguma voz na casa, na rua. Sentir um pouco como está o nosso coração. Meu coração está agitado, está tranquilo. Estou tendo facilidade para me concentrar, para ouvir. Os meus pensamentos ainda estão acelerados. Como está a minha respiração? Eu consigo respirar profundamente. Quando eu solto o ar pela boca, esse ar sai quente, sai frio. Sentindo agora, nessa próxima inspiração, boas energias nos penetrando o corpo físico e espiritual. E na expiração pela boca, saindo as tensões, as energias pesadas, as preocupações, aquilo que carregamos conosco, mas que nesse momento percebemos que não precisamos desse peso. E vamos nos completando desse ar que entra, tranquilo e profundamente. Esse ar repleto da energia que os bons espíritos nos dão, que vai se espalhando por cada célula do corpo físico e espiritual, de cima a baixo, que faz a nossa mente se sentir mais tranquila, o coração se sentir mais calmo, batendo de forma compassada. A nossa circulação vai acalmando. Não precisamos ter ansiedade, não precisamos ter medo, porque tudo está no comando e na proteção de Deus. E assim, Senhor, agradecemos por essa noite, por esse momento, pelo cuidado que Tu nos dispensa e que Tu nos inspira a termos conosco mesmo. Ajuda-nos a nos olhar, a nos valorizar e a nos cuidar, como Tuas pérolas preciosas, ainda necessitadas do burilamento da vida, mas que um dia seremos pedras preciosas como um diamante, como um rubi, reluzentes, brilhosas e valiosas, como o valor que Tu já colocou no íntimo de cada um de nós, e que só cabe a cada um de nós burilar e alcançar no nosso interior, para que o nosso brilho se espalhe e possa refletir a Tua grandeza e o Teu amor. Abençoa, Senhor, esse fim de noite desse trabalho, abençoa a nossa noite de sono e abençoa o nosso fim de semana e a semana que virá. Que todos nós tenhamos sabedoria e tenhamos a oportunidade de nos cuidar, de tirar um tempo para nós, para fazer aquilo que nos faz bem, para fazer aquilo que nos engrandece e que nos lembra da grandeza de sermos Teus filhos. Fica conosco por hoje e por todo sempre, e assim seja.